10 conteúdos, 30 revisões e 5 provas. E tudo isso em menos de 7 dias. Vamos conversar um pouco sobre como foi a semana 45 dos meus estudos para a residência? Então, eu já fiz 5 provas durante a semana e ainda faltam 2 provas fazer semana que vem. E resumindo aqui, essa semana foi bem de boa, cara. Basicamente, eu tive que ir pra faculdade, fiquei ali uma horinha só, semana de final de prova é perfeito, e já voltei pra casa. Então eu tive bastante tempo livre. E graças a Deus que eu tive esse tempo livre, viu? Porque se eu tivesse aula na faculdade normal, cara, não ia dar tempo pra estudar esses 10 conteúdos em 7 dias. Na verdade, não são nem 7 dias, né? São 6. Porque geralmente no domingo eu tiro ou pra descansar ou pra gravar conteúdo aqui pro canal. Então ia ficar praticamente impossível de eu ver isso tudo e fazer essas 30 revisões se eu tivesse ainda que ter aula o dia inteiro na faculdade. Então, indo aqui pros conteúdos que eu estudei essa semana, eu comecei a semana estudando câncer de mama, que eu estudei pelo livro, e cara, eu achei que foi um conteúdo até que bem tranquilo, assim. Não foi muito difícil de aprender, com exceção na parte que chega ali de estadiamento, de tratamento, porque aí a minha cabeça buga, porque é muita coisa pra decorar, você tem que decorar aquele TNM lá, e aí, tipo assim, tem um monte de tumor, um monte de doença que você tem que estudar, e pra cada doença que você tem que estudar, você tem que decorar um TNM diferente, então é um tamanho de tumor diferente, que muda a sua conduta, são tratamentos diferentes, e são tratamentos que a gente não costuma ver tanto na nossa prática na faculdade, né, obviamente, que a gente não tem tanto contato com esse tratamento oncológico, assim, que a gente vai ser um médico bem mais pra atenção primária, então foi um conteúdo que eu tive um pouco de dificuldade nessa parte específica. Mas na parte de rastreamento, de diagnóstico, assim, até que eu tive facilidade. Indo pro próximo conteúdo, foi restrição do crescimento e óbito fetal. E esse eu achei que foi um conteúdo bem tranquilo de aprender também. A única dificuldade que eu tive nele é porque ele é muito conectado com o tema vitalidade fetal, que eu já tinha estudado, mas eu tinha esquecido um bocado de coisa já dele. Então, no final, apanhei um pouco para fazer as questões do restrição de crescimento e óbito fetal, mas depois, quando eu revisei vitalidade fetal, ficou muito mais fácil de eu aprender, de eu fazer os dois. Então, tipo assim, isso mostra que os conteúdos muitas vezes estão interconectados, né, um com o outro. E quando você domina um, consequentemente facilita o outro também. Indo pro próximo aqui foi distúrbios do sono. É até meio engraçado um estudante de medicina estudar sobre distúrbios do sono, porque geralmente os médicos e os estudantes de medicina eles não têm um sono muito bem regulado. Inclusive eu quero fazer um vídeo aqui no canal mostrando como eu consigo acordar 3 da manhã e dormir 8 da noite. E eu descobri hoje que o meu sono, ele é igual o velho do dono aqui do prédio. Ele tem tipo uns 90 anos e ele faz a mesma coisa que eu, só que ele dorme 8 e acorda 4 da manhã. Indo pro próximo conteúdo aqui, que foi doenças do osso e da cartilagem. E esse foi um dos melhores conteúdos que eu estudei. Que eu estudei basicamente foi osteoartrite e foi com a professora da Reumato. E eu já expressei aqui no canal como eu admiro essa professora da Reumato, porque ela é extremamente direta ao ponto e ela consegue enfiar um conteúdo super difícil na minha cabeça, que é a reumatologia, na minha cabeça. Tipo assim, ela ir com uma facilidade muito absurda. E sem gastar horas e horas. Igual essa aula aqui, se eu não me engano, foi 1 hora e meia só. Então eu aprendi muito bem com ela. Indo pro próximo conteúdo, foi leucemias agudas. Foi um conteúdo até bem pequeno, achei até bem fácil de fazer, porque basicamente a maioria das questões elas não cobram nada muito aprofundado assim. Teve um ou outro que cobrou um negócio fora da curva, mas a maioria das questões geralmente cobram para você diagnosticar. Então elas colocam um quadro clínico ali de leucemia aguda. Indo pro próximo aqui, foi intoxicações exógenas. E esse também, cara, foi um dos mais fáceis de estudar assim. Eu dominei esse conteúdo praticamente, eu achei ele bem tranquilo. E foi um conteúdo muito interessante, porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente vai pegar no dia a dia, né? Então, intoxicação por diazepam, intoxicação por cocaína, intoxicação por metanol, que foi uma coisa que a gente viveu muito no ano passado, né? Com aquelas bebidas adulteradas lá. Então, foi um conteúdo que eu gostei bastante de estudar. Indo pro próximo aqui, dermatoses eczematosas. Foi um conteúdo bem tranquilo de ver também, eu achei muito de boa, assim. É um dos conteúdos mais prevalentes também, né? Na parte de dermato, juntamente com dermatoses infecciosas. Indo pro próximo aqui, síndrome da mão e síndromes compreensíveis, que é basicamente túnel do carpo, essas coisas assim, um pouco de anatomia da mão. Cara, o professor de ortop do Estratégia, ele consegue deixar um conteúdo extremamente chato e maçante em conteúdos muito legais de aprender. Então ele tem uma série de macetes lá que me ajudou muito a entender a anatomia, entender que, sei lá, o nervo mediano, ele irriga a palma da mão, assim, e tal. Ele me ajudou muito a entender isso e como funciona, né, a síndrome do túnel do carpo, os sinais que a gente tem no exame físico também. Então, e isso tudo com macete. Então, tipo, ele dá umas aulinhas lá, ele sai, a gente ri, isso fica na nossa cabeça e a gente não esquece mais. Mas é um conteúdo que ele cai pouco, não tinha muita questão disso aqui, se eu não me engano foi meio de 50 questões. Então, é um conteúdo que a gente tem que ver, mas é pra se cair. Indo pro próximo aqui, é infecção de vias aéreas superiores, parte 3. Que aqui a gente viu, se eu não me engano, rinite alérgica, sinusite, rinocinusite, essas coisas assim. Foi bem tranquilo de estudar. Querendo ou não, é uns conteúdos que a gente vê bastante na nossa prática médica. Então, mesmo que às vezes eu não tenha retido tanto, que eu reti bastante coisa. Mas se eu via esquecer, como é uma coisa que a gente vai ver na prática médica todo dia, vai ficar fácil de relembrar. Indo pro próximo aqui, foi síndrome do olho vermelho, que aqui basicamente a gente viu conjuntivite, celulite aqui na região pré-septal ou pós-septal.
E, cara, foi um conteúdo bem tranquilo de ver também, e eu achei bem de boa. Eu acertei bastante questão dele, e pelo que eu vi, tipo, por mais que ele seja um conteúdo mais raro, assim, de cair nas provas em geral, já apareceu umas duas questões disso aqui em prova anterior do Revalida. E então, tipo assim, como o Revalida gosta de cobrar isso aqui, a chance disso aqui cair na média também é alta. Então eu já anotei ali, ó, o símbolo do vermelho, cai no INEP, entendeu? Que é a banca do Revalida. E se eu não me engano, na parte de lesões elementares, peles elementares, a parte específica de unha encravada também cai bastante, que eu vi numa revisão essa semana. Então é sempre bom a gente pegar esses temas que caem bastante nas provas que a gente quer fazer e já deixar eles anotados justamente no conteúdo, pra gente saber qual conteúdo é prioridade ou não. E basicamente, desses conteúdos aqui, o único que eu vi pelo livro foi câncer de mama. O resto, tudo eu vi pelo vídeo, porque eram conteúdos, alguns deles bem extensos. E eu tive que. Eu tinha pouco tempo, né? Porque, pô, 10 conteúdos em 6 dias. Então eu vi pela videoaula mesmo. Eu senti que não fez tanta falta assim. Então acho que a partir de agora eu vou voltar a ver os conteúdos pela videoaula. Porque poupa muito tempo, né? Dá pra ver muito mais conteúdos em um dia só. E no final a qualidade fica praticamente a mesma. Eu acho que no final o que influencia mesmo na retenção do conteúdo são as revisões, que nem igual essa semana eu fiz 30. E agora é continuar. Eu queria falar aqui também sobre como é você se relacionar com outra pessoa que está estudando também. Porque o foco das conversas, querendo ou não, vira o estudo. E na semana passada, eu tava muito cansado, muito esgotado, e tava numa crise existencial muito grande, pensando, pô, será que vai valer a pena realmente todo esse esforço? Tipo, eu sei que vai valer a pena, eu sei que, né, no futuro vai compensar. Mas quando você tá ali cansado, cara, esgotado, e ainda cheio de coisa para fazer, você fica pensando, entendeu? Se vale a pena. E aí eu fui falar disso com ela. E aí ela também tava estudando e ela tava na mesma situação. E aí, tipo assim, eu me deparei numa situação que tava eu cansado sem conseguir ajudar ela cansada sem conseguir me ajudar. E aí o que a gente decidiu fazer? Ah, como a gente tá doido lascado aqui, vamos estudar, né? Continuar estudando. Aí nós ficou ali um estudando do lado do outro. Tipo assim, dois lascados, entendeu? Com crise existencial, mas pelo menos a gente tava junto. Então, cara, muitas vezes é a gente aceitar que alguns questionamentos, alguns problemas não vão ter uma solução imediata. Igual esse questionamento que eu tava tendo mesmo semana passada. Cara, eu provavelmente só vou ter a resposta disso daqui 6 anos, quando eu terminar tudo, terminar a residência e já estiver colhendo os frutos. E a minha esposa vai levar mais tempo ainda, né? Porque ela ainda tem que entrar na faculdade. Mas voltando aqui para a parte das questões, essa semana eu consegui fazer 766 questões, com um total de 85% de aceitos. E se a gente for pegar o total do último ano que eu estou estudando, a gente vai ver que eu já consegui chegar em 29.152 questões com 84% de acerto. Então eu estou muito feliz que eu estou evoluindo bastante desse tempo para cá e eu tenho certeza que esse número vai aumentar muito, porque ano que vem, basicamente, a única coisa que eu vou fazer é revisão. Então vai chover questão aqui, entendeu? Em resumo, eu queria desmistificar um mito que contam pra gente, que estudar para residência atrapalha a sua faculdade. E cara, o que eu tenho vivenciado é justamente o contrário, porque na última semana eu basicamente não tive que estudar para nenhuma prova e consegui tirar quase total em todas, só com o conhecimento que eu adquiri durante esses 11, 12 meses estudando para a prova de residência. Porque, basicamente, tipo assim, eu fui pra prova sem ter conhecimento, tipo, sem nem ver prova antiga, sem nem reler resumo, e eu consegui tirar total em quase todas. A única que eu não tirei total foi ginecologia e obstetrícia, que eu tirei 90%. E, tipo assim, eu vejo que eu realmente estou aprendendo. Nos últimos semestres da faculdade, eu estudava para fazer a prova, via ali uma prova antiga, tal, no final eu repetia um monte de coisa, eu só fazia, então, basicamente, a minha memória ela é de muito curto prazo. Sinal que eu não estava aprendendo as coisas. Tanto é que eu não lembro de muitas coisas que eu estudei no semestre passado. E agora não. Agora, tipo assim, o conhecimento ele realmente está fixo na minha cabeça. E ainda como ainda faltam ainda 2 provas para semana que vem, eu tô pensando em nem estudar para elas também. E ir só com base no que eu já estudei e no que eu já aprendi durante todo esse meu trajeto. E no geral, assim, graças a Deus foi uma semana muito mais tranquila, porque eu não tive que passar horas e horas na faculdade, também não tive que pegar 2 horas de trânsito todo dia. Eu basicamente ia ali pra faculdade, fazia a prova durante 40 minutos e já voltava para casa. E mesmo eu tendo vários perrengues durante a semana, então foi energia aqui de casa que acabou, que eu tive que consertar, foi coisa que eu tive que ir na rua. Então, tipo assim, foi uma semana muito corrida, mas ainda assim foi uma semana muito tranquila, porque não teve todo aquele peso de ficar o dia inteiro na faculdade, de pegar muitas horas de trânsito. Então, graças a Deus, cara, que teve essa semana mais tranquila, porque é igual, semana que vem eu já tenho que viajar, então eu já tenho que ajeitar, querendo ou não, algumas coisas aqui em casa pra viagem, ajeitar mala, ajeitar coisa que tem que levar, pra não esquecer nada, ajeitar material de gravação pra gravar durante as férias. Então, graças a Deus, que não foi um negócio muito puxado assim, muito pesado pra mim, mesmo tendo tanto conteúdo e tanto perrengue. Então, em resumo, o vídeo foi esse. Eu espero que esse vídeo aqui ajude a você que também tá estudando para residência. Deixa aqui um comentário, cara. Tem muita gente deixando comentário aqui e isso fortalece demais eu continuar gravando aqui. Então, se você pode, por favor, deixa aqui nos comentários o que você tá achando do vídeo, sobre coisas ou sugestões de vídeos para gravar aqui no canal também. Eu ainda vou gravar um de como eu não fico com sono, que também foi uma sugestão de vocês aqui nos comentários. Já deixa o like, se
inscreve no canal e até o próximo vídeo.